Continuando, vamos lá então. Aqui nós temos três tipos de texturas, certo? Com materiais e formas de utilizar diferente. Agora nós iremos para o próximo tipo de textura. Geralmente, quando o pessoal vai colorir, se utiliza muito o marcador por baixo, certo? Em alguns pontos, certo? Ó, eu vou passar um marcador por baixo e depois eu vou vir trabalhando com o lápis por cima, certo? O marcador, ele tem um segredo, tá? Quanto mais você passar, mais saturado, mais forte vai ficar aquela cor, tá? E o marcador também, ele precisa secar por completo para dar o resultado do material, certo? Então não adianta você passar um marcador e depois vir passar outra camada de marcador, outra camada em cima, sendo que você sempre vai estar só molhando, tá? Cada vez mais. Então a gente vai deixar secar aqui o que a gente fez primeiro, tá? E vamos partir para as bolinhas aqui embaixo, perfeito? O que a gente pode fazer? Geralmente quando a gente trabalha com degradê de um único lápis, por exemplo, vou fazer um degradê de um lápis só, tá? Uma parte do desenho, ela é toda escura ou a cor mais forte, certo? Então aqui eu deixei a cor mais forte. Imagina que o ponto de luz é aqui. Então o oposto, que é o outro lado, sempre vai ser mais escuro, certo? Aqui o meio eu vou trabalhar suave, certo? Ó, bem suave, ó. Eu trabalhei aqui com um único lápis, pressão de mão, certo? A pressão de mão com material ela é muito importante, tá? A pressão de mão ela é praticamente o desenho em si, tá? Então, mesmo que se você tiver poucos materiais, a opção que você tem é trabalhar com pressão de mão, tá? E se você tem uma condição de ter uns materiais mais bacaninhas, você vai evoluindo gradativamente, tá? Aqui eu já trabalhei com dois lápis diferentes, mas eu consegui colocar um buraco, né? Que é o ponto de luz, que fica vazio. Aqui eu pus um tom médio e aqui um tom mais escuro, tá? Ó, tá vendo? Ó? Aproximando, você consegue ver melhor a qualidade, tá? Então, assim, tem que ser intuitivo, tem que ser divertido e tem que ser eficaz, tá? Então, digamos assim, você tem que entender o que você está fazendo, ó. Eu vou trabalhar com o meu giz pastel em pé, certo? Eu poderia trabalhar com ele deitado se eu fosse fazer uma área maior, mas eu vou trabalhar com ele em pezinho, ó. Aqui eu vou texturizando, certo? Essa textura, assim, ela é muito boa se você for fazer efeito de pedra, efeito de granizo, porque ela vai ficar, se vocês perceberem, com algumas falhas, tá vendo? Alguns, digamos, deixa eu focar, aqui ó, tá vendo? Ó? Alguns porinhos, né? Aqui eu preferi deixar o espaço em branco, tá vendo? Nas bordas são todo branco, e no meio tem os buraquinhos, porque eu trabalhei com ele em pezinho, tá? E no sentido girando, né? Sentido bolinha, né? Sentido bolinha. Então aqui, ó, falando em bolinha, a gente pode fazer várias bolinhas, ó, certo? De diversos tamanhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir um padrão, tá? Ó, eu tô fazendo uma maior, uma menor, aí eu posso fazer uma maiorzinha, uma menorzinha, uma média, outra média, uma maior nas extremidades, ó, certo? Ó? Porque imagina assim, ó, certo? O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz assim, certo? Eu fiz algumas bolinhas maiores e outras bolinhas menores, certo? Por quê? Porque a questão da profundidade. Sempre você vai ver algo maior e algo menor em relação ao desenho, tá? Então, você vai criando esses certos padrões
de maior, menor, maior, menor. Eu vou deixar dentro branco das bolinhas e eu só vou pintar a lateral, trabalhando com pressão da minha mão, ó. Então se desse lado aqui, ó, eu preferi fazer ele mais escuro, para contrastar, eu preciso fazer esse outro lado aqui ser mais clarinho, tá? Ó. Mesmo que seja o mesmo lápis, eu trabalhei a pressão de mão. Por quê? Quando eu for finalizar o meu desenho, eu consigo trabalhar o degradê, tá? Ó. Então aqui, ó, eu estou escurecendo um pouquinho mais esta região aqui, ó, para valorizar o meu desenho, tá? E isso você pode utilizar, essa técnica. Você deixa sempre um lado do seu desenho mais escuro e o outro lado do seu desenho mais clarinho, tá? Isso vai te dar uma percepção, certo? Da onde a luz está batendo, porque a cor ali ela vai existir, só que ela vai existir numa intensidade fraca ou média ou forte, certo? Aqui, ó, eu acho que vai ser o último que eu vou usar giz agora. Eu vou usar giz aqui, ó, fazendo linhas, tá? O padrão pode ser bem desorganizado, eu não preciso manter uma regra específica, certo? E aqui eu vou trabalhar giz e marcador, tá? Ó. Tá vendo, ó? Onde eu passei o giz não pega o marcador. Então, ó, aqui eu já tenho um tipo de contraste, né? Então, se eu quiser meio que dar uma máscara, ou se eu quiser que o canetão não pegue em uma parte, eu posso utilizar o giz, tá? Lembra que eu falei da questão do marcador secar? Então, o marcador agora praticamente já está meio sequinho, certo? Agora eu posso vir e devo vir trabalhando com o lápis por cima do marcador, tá? Então eu já dei uma camada, agora eu vou dar uma segunda camada. Assim você acelera muito o seu processo, certo? Você passa o marcador, aí você vai para outra parte do seu desenho e depois você vem preenchendo ele. Aqui eu usei um lápis e aqui eu vou usar outro lápis de outra marca, tá? Ó. E aí, automaticamente, o que eu fiz? Eu construí um degradê com dois materiais diferentes, tá? Sendo eles de marcas diferentes. Em uma parte do desenho ele fica mais claro, numa parte do desenho ele vai ficando mais escuro. E a base, eu utilizei a base de marcador, tá? Ó, aqui, ó. Como eu tô fazendo linhas, então eu posso fazer essas linhas, ó. Elas mais próximas, elas mais distantes, elas mais próximas e ela mais distante. Aqui eu criei um outro tipo de padrãozinho, né? Digamos assim. Então, o que eu vejo de mais importante hoje é você treinar, é você praticar e você entender o que você está fazendo, tá? Então, eu vejo aí que tem muita gente que não para, né? Para praticar esse tipo de exercício. E aí acaba sofrendo um pouquinho, certo? Porque aqui nós estamos estudando, entendendo, praticando e aqui não é para ser bonito, aqui não é para ser certo, aqui é para ser treino, tá? Então no meio do treino você vai cansar, no meio do treino você vai ter horas que vai querer desistir, mas treino é treino, gente, sabe? Então a gente pode trabalhar aqui, ó, com linhas, certo? Ó, eu vou trabalhar com linhas. E eu gosto particularmente, ó, de sempre começar com as linhas mais juntinhas e depois ir distanciando elas, tá? Que nem aqui, ó. Eu comecei com elas bem juntinhas e no meio aqui, se vocês perceberem, ela abriu, né? Por quê? Porque eu consigo contrastar e aí a pessoa vai entender, ah, aqui tá mais juntinho e aqui ela tá mais distanciando, né? E aí aqui, ó, eu passo o meu marcador, tá? Então assim, são técnicas que você trabalha com luz, com branco e cinza, entendeu? Então ali, como é mais perto, então a luz ela fecha, né? E como aqui vai ficando mais longe, a luz vai abrindo, tá? Eu posso sim passar uma linha aqui no meio, ó, certo? E aí vai da imaginação de vocês, certo? Do treinamento, das técnicas, né, que você vai utilizar e muito de tudo é você pegar e fazer, tá bom?
ver o que dá certo